Bom dia, meu nome é Letícia, estou aqui com a Mônica. Mônica, o que te motivou a escolher a carreira da educação física, especialmente na área da recreação? Então, é engraçado que eu não escolhi a recreação que me escolheu, oportunidade de trabalho. Eu entrei na educação física por conta da dança, hoje sou supervisora de musculação e tenho uma empresa de recreação. Então é muito bom a faculdade de educação física por isso. Ela te abre caminhos e te leva para caminhos que você não imaginava. Então eu entrei na recreação trabalhando num hotel em Guaratuba, conheci minha sócia lá. E desde então a gente viu uma brecha no mercado que não estava sendo atendida, que eram casamentos, aniversários com recreação. E por isso a gente escolheu. Nessa parte da motivação, é engraçado porque trabalhar com criança te motiva todo dia e te motiva a ser melhor. Uhum. Como foi sua formação acadêmica? Você fez cursos específicos voltados para a recreação? Então, a gente tem uma matéria de 6 meses, né, de recreação, é bem pouco. Só que eu nunca fiz um curso específico para isso. Eu sou formada em bacharel e licenciatura, na minha época não era dividido. Eu tenho licenciatura plena, né? Então posso trabalhar tanto em escola como academias. E a recreação te remete a muita coisa de infância. Então eu estudei, me aprofundei nisso. O meu TCC foi em cantigas de roda, então eu fiz todo o meu TCC voltado a cantigas de roda. Então isso me ajudou muito na parte da recreação. Uhum. Quais habilidades e competências você considera essencial para um profissional de recreação? Gostar de trabalhar com criança é fundamental. Ter paciência para trabalhar com criança também é fundamental. A parte do bacharel, né, a gente trabalha muito mais com adulto, mas aqui na empresa a gente também trabalha com personal kids, então também é uma forma de você ter acesso à criança. A gente sempre pega pedagogos ou professores de educação física que tem mais esse contato com crianças, então eu acredito que todas essas habilidades é necessária para trabalhar com recreação. Uhum. Você tem interesse em explorar outras áreas dentro da educação física ou pretende se especializar ainda mais em recreação? Muito boa pergunta. Então, assim, como eu falei, né, entrei por conta da dança e a minha carreira me jogou na recreação. E a nossa ideia é expandir a empresa, porque é um mercado, quando você vai procurar pessoas para trabalhar, é um mercado muito escasso. Então a gente quer também trabalhar com treinamento para recreadores. A gente já fez um primeiro treinamento, que inclusive não deu muito certo, porque o acesso às pessoas é muito complicado de... Agora a gente está indo em faculdades para também mostrar a parte da recreação para todos. Uhum. Como funciona a remuneração na área da recreação? É por hora, projeto ou outras formas de pagamento? Então, depende. Quando a gente faz colônia de férias, daí a gente fecha o mês, a pessoa trabalha 5 dias, de segunda a sexta, aí trabalha o mês e a gente paga no final do mês. E a parte de, por exemplo, numa festa, são 3 horas de recreação, a remuneração é R$110 às 3 horas para trabalhar na festa. Uhum. Você sente que o salário na área da recreação é compatível com o nível de esforço e especialização exigido? Não. Por conta que a gente não consegue fechar muito alto o valor do evento, a gente não consegue remunerar, apesar de remunerar bem ainda por 3 horas de trabalho, a gente gostaria com certeza de remunerar muito mais. Uhum. E quais são os fatores que mais influenciam na variação salarial entre os profissionais de recreação? Então, a gente tem sempre um recreador que puxa as atividades. Esse recreador ganha mais. E tem um auxiliar, que comanda as crianças, junta as crianças, não deixa as crianças dispersarem. Então a gente sempre especializa esse recreador. E baseado nisso é a remuneração dele. Por mais tempo na empresa também. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Giovana e eu gostaria de perguntar para você se você pode compartilhar conosco a experiência memorável que você teve ao trabalhar com a recreação. Então, a recreação, eu entrei na recreação porque eu precisava juntar dinheiro pro meu casamento. E aí apareceu lá naqueles grupos de educação física que tava precisando de alguém para trabalhar a temporada na praia. Eu tinha acabado de casar no cartório. Falei, cara, eu vou passar o Natal e o Ano Novo longe do meu esposo. Falei, mas a gente precisa juntar dinheiro pra festa. E daí eu topei. E eu fui trabalhar no hotel em Guaratuba, como eu falei numa pergunta anterior. Foi muito gratificante ter trabalhado, só que também exaustivo. Porque a recreação a gente trabalhava um período de 9 horas, e são 9 horas trabalhadas no hotel sem folga. Então, assim, essa parte do contratante não ver o funcionário é uma parte difícil da recreação, mas a nossa empresa busca trabalhar pela melhoria do colaborador, com quem trabalha com a gente. Uhum. E quais são os maiores desafios que você enfrenta no seu dia a dia com o trabalho da recreação? Então, o maior é o consumidor, né? A pessoa entra em contato com a gente e acha que é trezentão. Vem aqui cuidar do meu filho. Não é cuidar do filho, são atividades lúdicas, são responsabilidades, né? Porque a gente está cuidando de uma criança, cuidando de várias crianças ao mesmo tempo. Então, pra gente, o mais difícil é colocar preço no nosso trabalho, porque a gente tem valores, não preço.
Imagino. E como você lida com grupos de diferentes idades e interesses nas atividades recreativas? Nossa, muito difícil. Porque você trabalha, você pega um evento, vamos dar um exemplo, aniversário, que você tem a aniversariante que tem 4 anos, bem difícil trabalhar com essa idade, que precisa total de atenção. Aí tem os adolescentes. O que a gente sempre faz? A gente divide recreadores. A gente sempre manda o orçamento pedindo a idade média das crianças para ver se a gente manda 2, 3 recreadores especializados em cada área. E qual foi o projeto ou atividade recreativa mais desafiador que você já desenvolveu e o mais gratificante também? O mais desafiador foi a colônia de férias que a gente está fazendo agora no condomínio, porque é de total responsabilidade da Recrear. Quando a gente está dentro de um hotel, a responsabilidade é do hotel, né? Com segurança, com tudo isso. Ali a nossa responsabilidade é totalmente voltada dentro de um condomínio, com atividades relacionadas lá. E também é o mais gratificante, porque a gente foi lá que a gente conseguiu colocar a camiseta da Recrear, a gente tem cata-ovo da Recrear e agora a nossa marca está expandindo. E como você adapta suas atividades para incluir as pessoas com diferentes níveis de habilidade física? Muito bom também. Então, assim, sempre que a gente tem qualquer pessoa com alguma necessidade a mais, a gente sempre desenvolve atividade pensando nisso. Então, vamos dar um exemplo de um cadeirante. A recreadora sempre fica junto com ele, envolve ele nas atividades. A gente trabalha também muito forte com essa parte também da acessibilidade. Tá bom, muito obrigada, viu? Nada. Oi, eu sou a Ali e eu queria saber um pouco do planejamento e execução de atividades. Como você planeja suas atividades recreativas e de onde você tira a inspiração para criar novas atividades? Então, baseado na idade média das crianças, a gente sempre faz uma pré-programação de tudo. Por exemplo, colônia de férias. A gente vê a idade que a gente vai trabalhar e desenvolve a atividade pensando nessa idade, né? Atividade pensando na idade. Então, vamos dar um exemplo na idade média ali que a gente geralmente pega de 6 a 10 anos. Nessa idade de 6 a 10 anos, meninos querem jogar bola e meninas querem outra atividade. Então, a gente faz futebol de forma lúdica, a gente faz o vôlei de forma lúdica, o vôlei pode jogar com o pé. E daí, assim, a gente coloca algumas atividades que a gente consiga trazer os dois gêneros. Como você garante que as atividades recreativas sejam seguras para todos os participantes? Então, é bem importante também isso, porque é a segurança da criança em primeiro lugar. Só que criança brincando se machuca. Então, uma coisa que a gente não consegue evitar é machucar, né? E faz também parte do processo da criança. Só que a gente sempre cuida muito forte com essa parte da segurança, tanto que quando a gente está em colônia de férias, a gente pede autorização dos pais, falando que tem sujeito a escorregar, a se machucar, qualquer lesãozinha, porque a gente também tem que se assegurar em relação a isso. O que a gente sempre cuida é como se fossem professores mesmo. Não corre agora, e o contato com a criança sempre, e explicando para a criança o que pode acontecer caso ela não obedeça o que a gente está falando. Você trabalha com algum tipo de avaliação ou feedback após as atividades? Se sim, como isso é feito? Sim, a gente, vamos dar um exemplo, aniversários. Aniversários, depois do evento, a gente manda uma mensagem pedindo um feedback e a gente compartilha, inclusive, nas nossas redes sociais, porque a gente não foca em marketing. O que a gente foca? No boca a boca. São pessoas que indicam. A gente não tem vários eventos assim, todo fim de semana a gente tem evento? Ainda não. Mas todos os anos a gente faz para as mesmas pessoas que chamam outras pessoas e assim a Recrear está crescendo cada vez mais. Como você incentiva a participação ativa de todos nas atividades? Como você lida com uma situação onde alguns participantes não estão engajados na atividade? Boa pergunta também. Quando não tem engajamento, 90% são os meninos que não se encaixam na atividade das meninas. Então, o que a gente faz muito forte é isso. Trazer atividades que é para todos os públicos, porque menina joga futebol, o menino também pode jogar vôlei. Então, a gente tenta já desmistificar isso agora, na nossa parte na recreação. Legal. Como você trabalha a socialização e o espírito de equipe durante as atividades recreativas? A gente tenta agora não colocar mais capitães. Antes a gente tinha muito forte isso, né? Escolhe. Eu detestava quando eu era criança e falava assim, divide e você escolhe o seu time. Quem fica por último não é uma situação agradável. Quem já ficou sabe que não é agradável. Então a gente tenta não fazer isso. A gente coloca lá o aniversariante, geralmente como capitão, e já coloca 1, 2, 1, 2, dividindo a equipe assim, que fica muito mais confortável para todo mundo e a pessoa não se sente isolada. Obrigada. Bom dia, meu nome é Letícia e eu queria saber o que mais te motiva no seu trabalho. Trabalhar com criança. Quando eu me formei, trabalhei tanto em licenciatura, né? Me formei em licenciatura e bacharel, e o único acesso que eu tenho à criança são 2 formas, na verdade. Na recreação e do personal kids. Como você equilibra a sua vida
profissional com a pessoal? É uma mistura de tudo, né? Porque tem evento, aniversário, fim de semana. A gente não tem fim de semana. Quem quer abrir a própria empresa sabe que você não vai ter fim de semana. Então a gente leva material, busca material. Eu que faço a parte digital também da Recriar, então eu tenho que ir nos aniversários, coletar fotos, tirar foto, montar vídeo. Eu apresento isso também para os pais e preciso de autorização para fazer isso também. Então assim, a gente tende a não responder depois das 18. Ontem eu estava respondendo vocês mais tarde, porque eu vi que vocês estavam bem empenhados no trabalho, inclusive, tanto a equipe dos meninos como a equipe das meninas. Então, a gente tenta dividir o máximo que dá, mas como a gente está começando, a gente dá uma misturada às vezes. Tá bom. E quais são os seus hobbies fora do trabalho? Algum deles influencia suas atividades recreativas? Essa pergunta é muito boa, porque lá em casa, quando a gente joga baralho, quem perdeu o baralho faz atividades físicas. Então, por exemplo, você perdeu o baralho, você vai ficar 2 minutos na prancha. Ou você vai ficar 1 minuto na cadeirinha. Então, quando a gente faz isso na recreação, a gente traz essa parte lúdica, mas também para os adultos. Qual conselho você daria para alguém que está pensando em seguir uma carreira semelhante à sua? Então, a recreação é maravilhosa. É difícil achar mão de obra para trabalhar, então é uma brecha no mercado que você poderia se encaixar. Você que gosta de trabalhar com criança, tem criatividade, tem disposição, é uma área maravilhosa. E como você lida com a diversidade e a inclusão nas suas atividades? Então, a parte da inclusão, foi como eu respondi na pergunta anterior, a gente sempre trabalha muito forte isso. E a pessoa que está inclusa, ela não quer que você também trate ela dessa forma, né? Ela está exclusa, você fala, não, vem. Ela também tem que se sentir confortável para isso. Então, muitas vezes, essa criança é a que precisa que toda a equipe, as crianças que estão participando, façam essa inclusão que fica muito mais, eles mostrando que está sendo, por dó, por trazer a criança para a atividade. A gente sempre busca colocar a atividade também de uma forma que todo mundo possa fazer. Tá bom, obrigada. Oi, meu nome é Caroline. Quais tendências você vê emergindo na área da recreação e como você se mantém atualizada? Então, mas é engraçado, porque as brincadeiras mais legais são as antigas. Então a gente tenta sempre colocar uma coisa, traz o novo. Por exemplo, aquele negócio de caçar Pokémon. A gente colocou essa forma de atividade de uma forma muito mais de antigamente. Então a gente colocava pessoas como se fosse Pokémon desenhado na testa ali, e eles tinham que procurar. Então nada mais é do que um esconde-esconde que capturava a pessoa. Então a gente traz brincadeiras atuais e mistura com as brincadeiras antigas, que são muito divertidas. Como você vê o futuro da recreação no Brasil e quais mudanças você gostaria de ver na área? Então, infelizmente não vejo um futuro tão incrível, porque você vê em hotel, cada vez menos as pessoas vão para atividades. Então, se você não trazer um novo, trazer formas diferentes de atingir esse público que está mudando tanto, eu acredito que vai decair. Então, eu acredito em empresas que trabalhem com o novo, têm acesso a essas pessoas de forma geral, que daí a gente consegue continuar inovando e continuar trazendo pessoas. Como você acha que a recreação impacta a comunidade em que você trabalha? Então, uma criança feliz, deixa pai feliz, deixa todo mundo ao redor feliz. Então, a recreação é maravilhosa, é uma atividade, uma profissão que vocês, trabalhando bem, trabalhando com crianças, não tem como você não estar bem, você não trazer isso também para a tua carreira. Você já esteve envolvido em algum projeto comunitário ou voluntário que envolvesse atividades recreativas? Já sim, a gente já fez também atividades recreativas em escola. A minha sócia trabalha em escola pública, ela é concursada, então sempre que tem festa junina, sempre que tem eventos, a gente está junto também e trazendo a nossa empresa como forte nisso. Qual a importância da recreação para a qualidade de vida das pessoas, na sua opinião? Muito importante porque, como eu falei, traz bem-estar, né? Bem-estar, trabalha a parte lúdica da criança, são coisas que infelizmente a gente está perdendo por conta do celular, por conta de telas. Então eu acredito também que isso tem ajuda para o futuro, se a gente continuar mantendo atividades recreativas. Ok, muito obrigada. Foi isso, muito obrigada.